tarde ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos chegando no final do capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Já aprendemos nesse capítulo a perdoai para que Deus os perdoe, reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não serdes julgados, atire a primeira pedra que estiver sem pecado. E hoje nós vamos entrar nas instruções dos Espíritos. São aqueles Espíritos que se comunicaram e trouxeram instruções acerca de cada um dos temas do Evangelho. E na instrução dos Espíritos nós temos algumas mensagens que são contundentes sobre o perdão, sobre a indulgência, sobre o julgar, ainda julgar o próximo. Porque se a gente fizer uma retrospectiva da semana passada, nós vimos que o Espiritismo é uma religião de ação. E nós buscamos durante toda aquela parte, todos aqueles itens que nós estudamos, trazer essa ação do Espiritismo para o nosso dia a dia. O ensinamento do Evangelho unido ao nosso dia a dia, para a evolução dos nossos espíritos. Então, na instrução dos Espíritos, nós temos perdão das ofensas. Nós temos uma mensagem, Simeão, que foi dada em Bordeaux em 1862. Ele diz assim: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinamentos de Jesus, que mais vos devem repercutir a inteligência e mais alto falar o coração. Confrontar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou aos seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti o faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o perdão desce para te apagar as faltas. Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará. O Senhor fará vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo por parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sob as vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisai que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicarem, mais um motivo aí tendes para serem indulgentes. Porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teria em relevar os agravos de vossos irmãos, desde que não passasses de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo em vão. Pois que vos dizeis, espíritas, sede-o. Ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou
por esse caminho, nem tem como se afastar daí, ainda por pensamento, uma vez que sois responsáveis por vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de expungir de todo o sentimento de rancor. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. E nós vamos encontrar aí uma mensagem aonde ele traz as palavras de Jesus sobre o perdão, nos dá um exemplo da ação libertadora do perdão, porque o perdão possui essa ação libertadora. Quando nós perdoamos, nós deixamos de lado, nós tiramos do nosso corpo, vamos dizer assim, do nosso espírito, um peso que nós não podemos carregar durante a nossa existência. O perdão é algo que nós devemos praticar, nós devemos praticar sempre, como diz o mentor, como diz o Espírito. Nós devemos colocar à frente do nosso orgulho, como já foi dito na semana passada, à frente dos nossos achaques, das nossas dificuldades, colocar o perdão à frente e deixar que o perdão torne o nosso espírito leve, porque ele possui essa ação libertadora. O perdão possui essa ação, e quando ele diz aqui que feliz, pois, daquele que todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. É feliz esse, porque ele não carrega pela vida esse peso, essa dificuldade que ele carrega pela vida, que torna a pessoa cansada. O ódio, o rancor, a mágoa, deixa a pessoa cansada, há um cansaço espiritual na pessoa. Nós carregamos ao longo da nossa vida um cansaço espiritual. Nós precisamos deixar de lado esses sentimentos de rancor, de ódio, de falta de perdão mesmo, de animosidade, e passarmos a enxergar o próximo com amor, e passarmos a enxergar como nos orienta Jesus. Afinal de contas, nós precisamos seguir aquilo que foi falado na semana passada. Nós precisamos nos olhar de fora. Quantas vezes nós recebemos a indulgência, o perdão durante a nossa vida? Quantas vezes nos perdoaram? Quantas vezes nós cometemos atos, às vezes impensados, atos que nós cometemos pelo nosso instinto, muitas vezes pelo nosso descuido com a palavra, pelo nosso descuido com os nossos atos, e nós somos perdoados. Que depois nós até nos envergonhamos. Quando nós vamos pensar lá, fala: puxa vida, eu podia ter medido as minhas palavras, eu sou assim. A gente, às vezes, sai arrancada lá com alguém, e depois quando você vai fazer você vai pensar, você vai refletir sobre o seu dia a dia, você fala: puxa vida, eu não podia ter falado aquilo. Eu não precisava ter falado aquilo. Eu não precisava ter agido daquela forma. E daquela forma eu agi, eu vou pedir perdão. E eu espero sinceramente ser perdoado. Porque quando eu vou pedir perdão, eu espero sinceramente ser perdoado. Tanto pelas minhas faltas que eu cometo na minha passagem pela terra, quanto nas minhas faltas que eu cometi no plano espiritual. Quanto nas faltas que eu carrego ainda de outras existências, dessa existência ou de outras existências. Porque aí eu falo, aí sim eu deixo o meu orgulho de lado, eu falo: não, eu peço o perdão. Agora, quando eu vou perdoar, eu tenho que aplicar a mesma forma de prática que eu estou tendo do que quando eu recebo quando eu peço esse perdão. É isso que ele nos chama a atenção. E nós precisamos essa força, nós precisamos isso durante a nossa vida, para tirarmos uma parte daquelas dificuldades que nós carregamos ao longo da nossa existência. E eu torno a falar, e o Espiritismo é uma religião de ação. Ela é uma religião de ação. Ela não é uma religião de contemplação. Ela é uma religião de ação. Por quê? Porque nós vamos trabalhar conosco. Somos nós
com o nosso espírito, com a nossa consciência, e vamos buscar na nossa consciência aonde nós estamos errando e procurar melhorar. Nos espelharmos nos espíritos que são elevados e procurar essa melhora através desses espíritos. É essa ação que nos cobra o Espiritismo, é essa ação que ele diz aqui. Nós somos espíritas, então sejam espíritas. Ele não fala aqui no pedaço, vocês não são espíritas, então sejam espíritas. E exercendo esses ensinamentos que o Espiritismo nos oferece, que os Espíritos nos trazem, que Kardec nos trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo e que agora, nas instruções dos Espíritos, ele nos traz. E nós temos uma outra mensagem, uma outra instrução de Paulo, o apóstolo, que foi dada em Lyon em 1861. E ele nos diz: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Mais aqui na minha vista. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até para uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ó, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconheceríeis fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta, que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe, se não vos escapou alguma palavra injuriosa, se não precedeste com toda a moderação necessária? Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível. Razão demais para serdes indulgentes, para não vos tornardes merecedores da invectiva que lhes lançastes. Admitamos que, em dada circunstância, foste realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerar-se em queda grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido? Se de vós dependia impedir as consequências de fato e não as impedistes, sois culpados. Admitamos finalmente que nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Há, porém, acho que vale uma observação antes de entrar nesse outro parágrafo, lembrando das palavras do apóstolo Paulo, que se tiver nas nossas mãos, não deixar descambar o negócio, não deixar o acontecimento cair naquela briga fatal, onde há separação, onde as pessoas deixam de conversar, onde as pessoas carregam pelo resto da vida aquele ódio, aquela coisa, o que acontece? Se é da nossa parte, é da nossa parte que nós temos que corrigir. E cabe a nós fazermos um exame de consciência, para ver se nós não estávamos ali naquele momento com a oportunidade de colocar a paz. Porque tem gente que fala, tem gente que gosta de colocar panos quentes é uma coisa. Colocar a paz, verdadeiramente a paz, é outra completamente diferente. É ir lá e falar, olha, abre o olho para isso que você está fazendo. Quantas vezes nós, na nossa família, nós temos algumas dificuldades na nossa família, nós temos brigas na nossa família, e nós temos aquele anjo bom que tem dentro da casa, que fala, não carrega essa mágoa, sabe? Vai atrás da pessoa, fala com ela, se coloca numa posição humilde, não julga a pessoa, porque quando nós julgamos, nós nos colocamos numa posição superior à pessoa, quando nós estamos julgando.
Quando nós estamos colocando alguma coisa sobre a pessoa, um julgamento sobre alguma pessoa, nós estamos nos colocando numa posição superior a ela, que muitas vezes nós não temos. E tem aquele anjo bom dentro da nossa família, porque toda família tem. Tem aqueles que gostam um pouco do risca-faca, mas tem aquele anjo bom, que é o contrassenso. Para tudo existe o outro peso, a outra medida. E às vezes, e não é sempre um que é da outra medida, nem outro que é da outra medida. Às vezes nós estamos vendo uma situação lá, e nós que somos muitas vezes do risca-faca, nós chegamos lá e falamos assim, olha, dá uma observada nisso que você está fazendo, nós assumimos essa característica. E outras vezes, outros chegam para nós e abrem os nossos olhos. Isso eu estou falando dentro das nossas famílias. Isso acontece dentro do trabalho, no dia a dia, no nosso trabalho assistencial, no nosso trabalho dentro da casa espírita. E aí você fala para a pessoa, nós não estamos trabalhando para tal pessoa, essa ou aquela pessoa, nós estamos trabalhando para Jesus. A gente tem que ter paciência, nós temos que agir como um feixe de varas, como nós aprendemos, que vem daquela fábula de Esopo, que é onde ele diz o quê? Que o feixe de varas não se quebra no vento. Pode vir a tempestade que vier e um feixe de varas não se quebra, porque uma só pode partir, pode acontecer alguma coisa. Mas se nós estamos unidos, isso dificilmente acontece. Isso acontece dentro da nossa casa, isso acontece no centro espírita, isso acontece em qualquer lugar que nós estivermos. É esse que nos chama a atenção o apóstolo, que ele fala para nós. Que nós pudermos evitar, que a coisa caia, descambe mesmo, na briga, no mal-estar, na aspereza, enfim, no arranhão, naquele arranhão que fica, naquele vaso quebrado, porque tem muita gente que fala que uma vez que o vaso está quebrado, não há conserto para ele. Eu não penso assim, eu não acho que isso é verdade. A gente pode colar muitas vezes os cacos que ficaram ao longo do caminho e fazer com que esse vaso volte a brilhar, com que esse vaso volte a fazer. Não entregar, falar, isso daí já não tem jeito mesmo, eu vou entregar. Porque aí nós vamos ver aquilo que o Maida estava falando na outra parte do estudo, quando nós estamos lá nas reuniões, nós vamos ver nas reuniões de desobsessão, nas reuniões de educação mediúnica, onde o espírito, ele teve a oportunidade de se reconciliar, mas ele não conseguiu. E quando ele tem uma visão ampliada daquilo que aconteceu, quando ele tem aquela visão, quando sai o véu e ele vê do ponto de vista espiritual, ele vê o quanto ele poderia ter se libertado daquela ação. E quantos espíritos vêm que eles se comunicam e falam para a gente, escuta, mas você está vendo numa posição errada também essa situação. O prejudicado aqui não é o fulano que supostamente eu esteja prejudicando. O prejudicado aqui sou eu. Eu fui prejudicado numa outra oportunidade. E a pessoa que está lá orientando aquele espírito, ela fala, não, mas você está perdendo o seu tempo, você tem que olhar com outros olhos, começa a olhar para a sua vida, começa a se libertar, possua essa ação libertadora, porque o perdão, ela é uma ação libertadora, e a gente tira um grande peso quando a gente perdoa realmente, quando a gente pratica essa ação. Porque eu estava ouvindo uma palestra hoje, eu estava ouvindo uma palestra pela internet, que falava sobre o perdão, e uma pessoa falava assim, que ele possui, o perdão, ele possui duas ações. Uma é revidar. A ação, essa ação na briga, você possui duas ações. Uma é revidar, e revidar é fazer o mal ao outro. E quando você faz o mal ao outro, quem está prejudicando? Quem está sendo prejudicado? Você. E outra é perdoar. E quando você perdoa, quando você não tem ressentimento, você acaba com o ressentimento, você tira o ressentimento, você perdoa, você está fazendo bem a quem? Você está fazendo bem a você mesmo.
Então essa é uma visão distorcida que a gente tem. Quando a gente perdoa, a gente não está fazendo bem a uma outra pessoa. A gente está fazendo bem a gente mesmo. Nós somos a ação do bem que nós estamos fazendo ao perdoar. Então, talvez isso daí fica até mais fácil a gente pensar na hora de perdoar. Pode ser uma maneira da gente pensar, uma maneira da gente visualizar. Falar, poxa vida, eu estou me sentindo bem. Eu estou praticando uma ação libertadora. E o apóstolo continua aqui, que há duas maneiras, porém duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse, o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Acho que nem cabe fazer nenhum comentário, porque o Paulo diz tudo aqui nessas palavras. E quando a gente se sentir de certa forma magoado, se sentir ofendido, nós temos que buscar nesse capítulo, nós temos que buscar na instrução do apóstolo para nós tirarmos do nosso coração esse sentimento e nos libertarmos desse sentimento que é o não perdão, vamos dizer assim, não perdoar. E aí continua a uma outra mensagem, que é a indulgência. Porque nós conhecemos a indulgência, se nós formos procurar no dicionário, a palavra indulgência é aquilo que os católicos praticavam, as indulgências, para que a pessoa fosse perdoada dos pecados dela. Mas aqui nós temos uma outra visão da indulgência, que é lá na igreja, lá no passado, a igreja usava esse termo indulgência. Então eu tinha a indulgência dos meus pecados. Nós vamos ver uma mensagem aqui de José, o espírito protetor, em Bordeaux, em 1863, que ele tem uma outra visão sobre a indulgência. E ele diz assim: espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas nesse mesmo caso tem o cuidado de atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais vezes velados. Quando criticais, que consequências há de tirar das vossas palavras? Isso nós temos que nos perguntar. Quando nós criticamos, quais as consequências das nossas palavras? Porque muitas vezes as nossas palavras, elas ajudam, elas ferem, elas derrubam a pessoa, elas levam uma pessoa a dar cabo da vida dela. Nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras. As de que não tereis, quando criticais, que consequências há de se tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar,
que valeis mais do que é o culpado. É aquela história de nós nos colocarmos acima, numa posição acima daquele que nós estamos criticando, que nós estamos julgando. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? E aí está a ação do Espiritismo. E aí está o nós olharmos para dentro de nós mesmos. Nós praticarmos essa ação que a doutrina espírita nos oferece com a nossa própria vida. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daqueles que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes a falta que censurais, ou condena o que revelais. Porque conheceis o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais altas vozes, anátema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. E a indulgência liberta, ela nos liberta também, ela nos afasta. O rigor nos desanima e nós não podemos levar uma vida desanimados. Nós não podemos levar uma vida irritados, nós não podemos levar uma vida cheia de rancor, de ódio. Nós temos que ser indulgentes. É assim que nos ensina o Espírito aqui, é assim que nós devemos praticar. E tem uma outra mensagem sobre a indulgência, que é de um espírito João, bispo de Bordeaux, 1862. E ele diz assim: quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparentes, é esse véu para olhares os vossos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão, o amor, fazei por eles o que pedireis que fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substitui a cólera que conspurca por amor que purifica. Pregai exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a, como ele o fez durante todo o tempo que esteve na terra, visível aos vossos olhos corporais, e como ainda prega incessantemente, desde que se tornou visível somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes, e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. E todos eles falam sobre peso, todos eles falam sobre esses pesos que nós temos que ir deixando ao longo da nossa vida, que é através do perdão, através do não julgarmos o outro e seguirmos os exemplos de Jesus. E nós temos ainda uma outra mensagem do Frederic, bispo de Nevers, Bordeaux, em 1860, e onde ele diz assim: Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler essas palavras que lhe indicam o meio de chegarem ao termo da jornada, da caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, caridade para si mesmo, numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres, e porque impossível é amar a Deus sem praticar a caridade da qual fez Ele uma lei para todas as criaturas.
Então é impossível praticar a caridade sem prática, sem ação. Então, como ele diz aqui, nós temos felizes dos que conhecem aquilo que aprendem no Espiritismo e praticam. E nós temos que praticar a caridade para conosco, para com o próximo, para com aqueles que nós convivemos no dia a dia, que é o mais próximo de nós, vamos dizer assim, no nosso trabalho, no ambiente de trabalho, no nosso lar, em tudo mais. Deixando de lado o orgulho, que atravanca, que cria uma barreira na nossa vida para que haja evolução espiritual. E mais adiante nós temos, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem e divulgar o mal de outrem? E aí há uma pergunta que São Luís, são 3 perguntas, a 19, a 20 e a 21, que São Luís responde. Ele diz assim, as perguntas são feitas. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? E São Luís, em Paris, em 1860, responde, certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, devei fazê-los com moderação, para um fim útil, e não, como as mais vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda, seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve ser mesmo tempo dirigida a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Então, quando nós vamos dirigir alguma repreensão a uma outra pessoa, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós vamos repreender, como ele diz aqui. Como é que nós sabemos, afinal, como devem ser as nossas palavras? Basta que nós, antes de proferirmos as nossas palavras, nós falemos para nós mesmos. E como é que eu me sentiria se eu recebesse essas palavras? Se essas palavras tivessem um tom de maldade, um tom de crítica, um tom de aspereza, como eu me sentiria diante disso? E aí eu posso apontar o erro do outro, eu posso ajudar o outro, posso estender a mão para o outro, sem apontar o erro com aspereza, com maldade. E há uma outra pergunta que é feita a São Luís também, que diz assim, será repreensível notarem as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Todas as perguntas que são feitas para os espíritos, tudo depende. A resposta dos espíritos sempre tem... Eles podem não começar com essa resposta, mas tudo eles perguntam, eles respondem. Depende. Lá no livro dos Espíritos você pode pegar todas as perguntas, desde a primeira até a última. Se você colocar, depende do quê? Da intenção, da evolução, da sua evolução espiritual, da evolução espiritual daquele que você vai fazer a repreensão, que você vai fazer a imperfeição dele, vai notar a imperfeição. E aí diz assim, tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente, ver em toda a parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. A gente precisa progredir também. A gente não pode viver lá uma vida praticando o mal sem ter nenhum conhecimento. E o conhecimento pode partir daqui, e do conhecimento, o nosso conhecimento do mal que nós estamos praticando pode partir dos próprios ensinamentos do Espiritismo. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta.
dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo e faça em seu proveito pessoal, isto é, para exercitar e evitar o que reprova nos outros. É uma via de dupla mão. Eu vejo, eu observo e como eu não deveria agir, e como eu devo exemplificar, e como eu devo tomar cuidado com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada a questão, e para resolvê-la necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Então nós temos que buscar lá na caridade bem compreendida. Para esse, e São Luís ainda termina essa mensagem, mas eu gostaria de fazer uma parte e lembrar uma coisa bastante interessante. Está lá no livro do Eurípides Barçanufo. No ano de 1954, depois de 36 anos que Eurípides Barçanufo havia desencarnado, houve um grupo de religiosos que foi até a cidade de Sacramento para limpar o nome do Eurípides, vamos dizer assim, uma tentativa vã, porque ele havia feito inúmeros trabalhos em Sacramento, como até hoje o nome dele é lembrado, e é lembrado em todo o Espiritismo por todo o trabalho que ele executou. E essa equipe de religiosos foi lá para Sacramento para fazer com que o nome dele fosse esquecido. E religiosos contra o Espiritismo. E, logicamente, que sacudiu lá os espíritas de lá de Sacramento começaram a se sentir injuriados com tudo aquilo que estavam fazendo, por conta de todo o respeito que se há em torno do nome de Eurípides Barçanufo. Todo mundo deve conhecer aqui. Quem não conhece, é uma oportunidade para buscar a biografia dele e ver o espírito de escola que teve na Terra e todo o trabalho que ele executou aqui na Terra. E uma vez o espírito de Eurípides Barçanufo vendo isso lá no mundo espiritual, já havia 36 anos que ele havia desencarnado, ele vai até Uberaba, ele vai até Chico Xavier e em Pedro Leopoldo, ele vai até Chico Xavier em Pedro Leopoldo e nos dá uma mensagem que se chama serenidade e paciência. E essa mensagem, ela deveria ser uma mensagem de cabeceira nossa, para afastar de uma vez por toda qualquer atitude nossa de não perdoar, de criticar e de colocar fogo, jogar lenha na fogueira na hora da briga, na hora de todo do desentendimento. E ele diz assim, ele tem uma parte, a mensagem, que ele diz assim, meus caros amigos, ele manda uma carta para os amigos dele lá de Pedro Leopoldo, através da mediunidade do Chico, ele manda para o pessoal lá na cidade dele. Ele diz assim, a mensagem se chama Serenidade e Paciência. Meus caros amigos, em nossa tarefa espiritista é preciso não esquecer o imperativo da tolerância. Em muitas ocasiões, somos surpreendidos pela tormenta das sombras, induzindo-nos a cair no espinheiro das reações descabidas. Olha a chamada para o pessoal lá. Ele fala, porque provavelmente ele estava prevendo que ia acontecer alguma coisa mais grave, uma briga mais grave lá, e a partir lá de Sacramento. O espinheiro das reações descabidas, que não operaria ao redor de nós, senão o desequilíbrio e a perturbação que nos cabe evitar. Em semelhantes momentos, o golpe da perseguição e o brio ultrajado constrange-nos à defesa aparentemente justa. No entanto, ainda aí é indispensável nossa acomodação com o silêncio e com a prece para melhor discernir a atitude que nos compete. O Senhor, na oração, revelar-nos-á o impositivo da serenidade e da paciência.
E aí ele nos diz uma das palavras mais belas dentro do Espiritismo. Quando nós estamos achando que nós estamos sendo injuriados, que nós estamos sendo compreendidos, ele nos diz uma das palavras mais belas do Espiritismo. Ele nos diz assim: e a verdade cristalina ensinar-nos-á a enxergar o desespero onde prevalece a mentira, a loucura onde surgem o azedume e a condenação. No coração governado pelo amor de Jesus, não há lugar para a dignidade ferida, porque a dignidade do discípulo do Evangelho brilha, acima de tudo, no perdão incondicional das ofensas e no serviço incessante à extensão do bem. A língua acusadora ou ingrata é bastante infeliz por si mesma, e as mãos que apedrejam e dilaceram trazem consigo o suficiente infortúnio. Abstenhamo-nos, pois, de julgar, não porque nos faleçam conhecimentos ou valor, mas porque somos servidores da causa do Cristo, e somente ao Senhor cabe a supervisão da obra redentora a que nos somos chamados. Não vale precipitar ações e conclusões, não basta simplesmente convencer. A tolerância construtiva do bem não repousa ser-nos a infatigável guardiã no espaço e no tempo, favorecendo aos outros tanto quanto nós mesmos na visão clara da vida. Exercê-la, a intolerância, é preservar o sublime trabalho que nos foi confiado, aproveitando a dor e o obstáculo como os recursos preciosos da nossa união fraternal junto ao tesouro da experiência evangélica. Saibamos, assim, desculpar as trevas e suas arremetidas inúteis, valorizando a luz que o Divino Mestre nos concedeu para o caminho da ascensão. Recordemos que Ele próprio não se reservou na terra, senão a cruz do supremo sacrifício, da qual endereçou ao mundo inteiro a bênção do silêncio e da humildade, do perdão e da renúncia por mensagem maior. Atentos desse modo aos nossos compromissos com a verdadeira fraternidade, estejamos vigilantes entre a riqueza do trabalho e a graça da oração em nossos santuários de serviço, na convicção de que o campo de nossas atividades pertencem ao Mestre Jesus, ao Mestre e Senhor, e na certeza que, agindo sob as normas do amor de que somos depositários, tê-lo-emos em toda a parte por advogado infalível a pronunciar-se por nós no momento oportuno. Essa mensagem, ela deve ser uma mensagem nossa, de cabeceira, uma das pérolas do Espiritismo, uma das pérolas de um espírito de escola, um espírito de alta hierarquia, que vem falar que no coração governado pelo amor de Jesus, não há lugar para a dignidade ferida, porque a dignidade do discípulo brilha acima de tudo, brilha acima de todas essas mazelas que nós temos na nossa vida, isso que é totalmente, que pode ser jogado totalmente no lixo, pode ser descartado totalmente da nossa vida. Eu acho que a gente pode passar para outra parte dos trabalhos, e a semana que vem a gente começa com o capítulo 11, Amar ao Próximo como a si mesmo. A mensagem eu vou deixar aqui em cima, se alguém quiser ler, se alguém quiser pegar, pode pegar. Vai lá,